E às vezes a mulher, ela viu isso dentro do ambiente familiar. Como era o relacionamento com os pais, que às vezes também não era saudável. Então, ela cresceu num ambiente desse jeito. Então, para ela, essa é uma realidade de relacionamento. Então, ela repete, porque ela não conhece uma outra maneira de se relacionar. Se sofre, né, gente? Muito. Mas assim, ela sofreu uma vida toda. Então ela não conhece algo diferente daquilo. Nossa, mas concorda que a longo prazo isso Sim. vai ficando cada vez pior? Sim, vai ficando. Só que para que ela aceite isso, ela não se reconhece. Ela tem uma baixa autoestima. Ela não se acha merecedora de nada melhor do que o que ela está vivendo. E ainda pior, quando a mulher tem uma dependência financeira. Porque quando ela depende financeiramente, isso é muito pior. Não significa que ela não tenha talentos para poder trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro, mas ela se sente tão menos, tão sem reconhecimento, que ela não tem força, às vezes, para poder produzir e receber o próprio dinheiro. De repente, até medo de não encontrar outra pessoa, ficar exatamente. sozinha, medo de ficar sozinha. Medo, exatamente. Então, são mulheres que às vezes ela se abandona, ela para de estudar, ela para de trabalhar. Então, ela fica ali vivendo naquele mundo, dentro ali de casa, ou tem outras que trabalham sim, mas elas vão suprindo ali toda a necessidade do companheiro. Por quê? Porque ele é em primeiro lugar, sempre é o melhor para ele, porque ela sempre tem que fazer tudo certinho para que ela não seja represada, para que ela não seja assim culpada de algo que não esteja bem, porque ela já se culpa por tudo que acontece dentro da relação. Muitas vezes pelo companheiro a culpar, porque se dá errado a culpa é dela, e com o tempo ela vai aceitando isso. Então ela sempre está tentando se desdobrar para fazer o melhor, para que ela não o desagrade. E com isso, ela vai se perdendo. Ela deixa de se reconhecer. Gente. Então a gente vê assim histórias que você fala, como pode isso, né? Às vezes mulheres que têm talentos, mas que assim, ela não tem mais brilho no olhar. Ela não se sente capacitada, mesmo ela fazendo algo que seja bom. Ela não consegue sentir que ela faz algo de bom. Mas também tem muitas pessoas que ficam no relacionamento, as pessoas, não vou separar, eu fico com ele mesmo porque por causa de bens financeiros. Sim, com certeza. Por conta de bens financeiros, por conta às vezes da idade, porque às vezes já está numa idade que ela fala, eu acho que eu não vou conseguir ninguém melhor do que ele. Então eu com essa idade, às vezes é uma mulher que ela está acima do peso, então ela não tem uma relação assim positiva com o corpo dela, então ela se acha feia. Às vezes ela escuta isso do marido e ela também se acha. E ela vai achando que ela não vai conseguir nada melhor do que ele. Se está ruim com ele, pior vai ser sem ele. É difícil, então, né? é uma vida que a pessoa, assim, se você for avaliar, analisar, é uma pessoa morta em vida. Não tem vida. Porque ela não tem vida própria. Então, ela vive pelo outro. Então, ela deixa, né, de viver ali a própria vida. Então, é uma mulher que já não tem mais sonhos. Então, ela não tem motivo, assim, para fazer algo diferente. Ela não tem motivo e não tem força. Só que, além de tudo, existe algo também que está muito relacionado aos antepassados. Então, olhando pela visão sistêmica, então é uma mulher que às vezes repete padrões. E às vezes não da mãe que a criou, mas às vezes de uma avó. Que às vezes ela nem sabe como a avó vivia, mas que existe ali uma lealdade invisível. Então ela acaba repetindo familiar, né? comportamentos. Por isso que é importante essa mulher buscar ajuda para ela entender o porquê ela age dessa forma. Porque às vezes não é só o que nós comentamos logo no início, né, de rejeição, de abandono. Não, às vezes é uma lealdade familiar
que ela repete padrão Olha de só, antepassados. gente, né? Então isso é muito sério. Só que é muito complicado porque as pessoas apontam muito, as pessoas julgam muito, porque quem tem um perfil diferente, que assim já é uma pessoa que se reconhece, que é uma pessoa determinada, que não aceitaria isso, acha impossível aquela mulher estar vivendo naquela situação e aceitar aquilo. Então, isso faz com que ela não fale, faz com que ela tenha vergonha de buscar ajuda, porque ela sente, né, a represália das pessoas, a crítica, o julgamento. Então isso deixa ela mais para baixo.